E vamos começar, minha gente. Bom, hoje vai ser um bate-papo para a gente poder lançar aí um trabalho que a gente vem matutando há um bom tempo, né? Eu e a Ila nos juntamos aí em 2010, né, Ila? Vai fazer 11 Sim, anos. 11 anos. Como eu comentei no curso anterior de História dos Interiores, nossa parceria está durando mais que os nossos casamentos. E a gente tem gostos muito similares e pontos de vista diferentes que a gente soma. Então, tem dado uma bossa muito legal. Né? A Ila fala, Sueli tem que ser mais minimalista. E eu falo, não, eu sou maximalista, você controla. Então, a gente vai começar se apresentando. Nós duas somos as curadoras desses cursos, que já está lá na página da BD. A nossa proposta é trazer uma nova visão para o design de interiores. A gente já vem se dedicando a isso há um bom tempo. Eu, primeiro, e depois a Ila fez parte de uma das primeiras equipes de professores profissionais que formam designers de interiores, né? Junto com o professor Gétero, que foi um dos fundadores do design de interiores na Carlos de Campos, também muito próximos da Maria do Carmo, que foi uma das fundadoras da ABD, então tudo gente querida e muito próximo. E o nosso mote sempre foi observar fora da caixa, e sendo professoras no mundo acadêmico, isso é possível. Então, a gente fez um bem bolado de transformar nossa experiência acadêmica como um laboratório para design de interiores. E com isso, a gente pratica aquilo que a gente desenvolve como professores, nós praticamos profissionalmente, que esse era o objetivo. Né? E quando a gente iniciou a Casa P.O. Box em 2010, nosso sonho era trabalhar como um birô de tendência. E eu lembro que, numa conversa com uma das representantes de uma marca italiana aqui no Brasil, a Moroso, ela falou, o nosso propósito era um birô sobre a casa brasileira, né, que era a nossa intenção. E então, essa representante da Moroso falou, puxa, aqui no Brasil não tem um birô de tendência brasileiro, né? Eu confesso que eu fiquei assim, tipo, se eu falar para ela que eu tenho um birô, será que vai ser muito oportunismo? Todo mundo queria falar com a mulher, colocar o cartãozinho na mão dela, e eu Já pensei, entregar o cartão, né? Temos. eu falei, não, vou deixar para a próxima, deixa eu construir mais uns tijolinhos, aí eu falo, né? Mas a P.O. Box é construída vagarosamente, tijolinho por tijolinho, e ela vem se consolidando cada vez mais. 2018 para 2019, a gente já ficou entre os melhores na casa, no Museu da Casa Brasileira, com o nosso cobogó para cerâmica burguina, como um dos melhores. Depois, nós vencemos com esse mesmo cobogó o Brasil Design Award, e eu, a Ila e o Daniel, que está aqui conosco, ganhamos o primeiro prêmio de reforma da Praça Benedito Calixto, com mais uma amiga nossa, a Camila. Nós ganhamos o prêmio de, então, da reforma, né, a nova Praça Benedito Calixto. Né? Então, com uma equipe bem eclética, né, de um arquiteto paisagista, uma arquiteta que atua em design de interiores, eu que venho de produto em interiores, e mais a Camila de produto, alguma coisa assim. Então, só tem trazido satisfação. E a nossa prática de tendência, ela afeta completamente o nosso trabalho. Tanto que os vários produtos que a gente acabou desenvolvendo, e mesmo os nossos clientes, Tamboré Mármores, e outros clientes, a gente tem a tendência como mote de processo criativo. Então, nós adotamos o processo de observar tendências, macro tendências e tendências em interiores, como sendo o nosso laboratório de processo criativo. E o que nós, o que nós criamos, ele acabou provando para a gente que é um laboratório importante para o nosso repertório. Né? Então, é isso que a gente vai trazer, né?
para vocês e o que nós propomos. Então, eu sou professora desde 1988, né? Nossa, eu falei a data, eu não devia ter falado, eu ia falar só 30 anos. Está dando um pouquinho mais de 30 anos, né? Comecei com design na verdade, história da arte, e isso me levou à história dos interiores, e depois eu fui para produto. Então, é bem interessante, e a discussão de como essas áreas, elas dialogam, né? Então, quem fez o primeiro curso, que foi História dos Interiores, conseguiu perceber ali a nossa intenção de falar sobre peles, né? E de lá para cá, eu vim, então, do curso técnico e sempre atuando como desenhista em paralelo, né? De mobiliário, visual merchandising, depois de produto, e depois atuei 15 anos em design de interiores residenciais, e agora eu fico na área de cenografia e interiores comerciais. Mas o que motiva a gente é sempre o estudo das tendências. E a gente vai querer trazer exatamente esse exercício para mostrar como a gente utiliza as tendências uma estrutura de planejamento, né? Ajuda a gente a enriquecer o repertório e também a promover um planejamento. Depois disso, passei pelo SENAC, depois na Belas Artes, e sou professora da graduação, da pós-graduação e do mestrado, e sou coordenadora de design de interiores e design de produto da Belas Artes, que é a casa que eu estou há quase 25 anos, né? Então, lá também é o meu laboratório, né? Tanto como profissional, como professora, porque a gente encabeçou aí várias mostras de design junto à Esfera, que é artefato, por 5 anos, junto com os alunos. Então, ali na Teodoro Sampaio, era a gente que produzia dia, noite, a mostra de interiores que acontecia ali, né? E a Casa Pio Box, então, está levando a gente a trilhar um caminho cada vez mais longo, que é o que a gente queria, né? Um laboratório para poder produzir novos conhecimentos para design de interiores, que é uma profissão que a gente acredita que realmente é importante, e ela não pode ser uma profissão em que a gente trabalha, tem que ser uma profissão que nos construa como profissional e como pessoa, ok? Então, eu vou passar a palavra para a Ila, ela vai se apresentar. Oi, gente, boa noite. Obrigada por todos estarem aqui, né, partilhando e compartilhando aí com esse nosso sonho, na verdade, né, que é falar, investigar sobre a ação do design de interiores, né? Acho que é uma paixão. Eu sou arquiteta, né, de formação. Mas a minha paixão sempre, né, teve essa inclinação aí para o design de interiores. Ontem eu estava montando um mood board para me apresentar no mestrado, né, para uma matéria que eu tenho no mestrado, e aí eu fui construindo. Eu falei, nossa, meu primeiro trabalho que eu fiz na faculdade, eu estudei em São Carlos, na USP, e era uma faculdade bastante modernista, né, racionalista, muito envolvida nesse meio ainda muito voltado para a razão, né, para forma e função. E o primeiro trabalho que eu fiz foi um detalhamento de um vitral do Frank Lloyd Wright. Falei, nossa, tanta arquitetura exuberante, né, do Frank Lloyd Wright, e eu fiz um detalhamento, um caderno sobre os vitrais do Frank Lloyd. E aí eu fui construindo, eu falei, nossa, realmente. E teve um momento que um amigo meu da faculdade falou assim, Ila, você tem que fazer tal curso porque você vai gostar, ele é a sua cara. E era um curso de design de mobiliário, né, com uma professora aqui em São Paulo. E a partir daí, né, acabou a arquitetura para mim. Eu comecei a me apaixonar cada vez mais e eu tive uma carreira, uma experiência muito de escritório. Eu trabalhei, né, em vários escritórios de design de interiores. Eu comecei com escritórios trabalhando com design de interiores comercial, né, com escritórios. Na época a gente falava de reengenharia de empresas. Então, assim, trabalhei em escritórios de hotelaria. Então, tem uma mescla e tem um pupurri aí de várias ações, né, e várias
vários entendimentos de áreas, né, do design de interiores. Eu dou aula na Belas Artes, na pós-graduação, dei 12 anos, né, na graduação também da Belas Artes, foi lá que eu encontrei, né, e conheci a Sueli. E hoje eu dou aula na pós-graduação da Belas Artes e na pós-graduação do Instituto Europeu de Design, já há 7 anos que eu estou lá, encabeçando 2 disciplinas. Uma disciplina é a disciplina de Concept Store e a outra de composição visual. E adoro, né? Assim, gosto muito, traz muita agitação cerebral, né? Além da Sueli, que faz a gente não parar de pensar um minuto, às vezes eu falo, chega, porque eu preciso dormir, e ela não para nunca, é uma doida, né? E é uma caixinha, uma caixona, né, de informações e de conhecimento, e a nossa troca é muito legal, porque eu tive uma experiência muito do dia a dia do escritório, né, desde de acompanhamento de obra, hoje eu ainda faço obras, né, faço projetos basicamente residenciais, mas é legal a gente estar com os pés ali, sempre, né, com a cabeça pensando e repensando numa área em que eu acho que pouco se pensa, né? Eu acho que a gente chegou num estágio da profissão que nós viramos meros especificadores de coisas, né? Então, eu acho que tem muito que se pensar, tem muito que se questionar para saber onde é que a gente está pisando. E eu fiquei pensando assim, eu não vou falar, estamos num momento difícil, né? Porque acho que todo mundo está falando isso, apesar da gente estar sim num momento muito difícil, mas eu acho que é um momento tão especial, ele é um momento tão rico de possibilidades, né? E fundamental para que nós possamos nos engrenar nesse novo pensamento do que é o design de interiores. O Paulo Teixeira está aparecendo, meu querido, nosso querido. Estudei com ele na faculdade. Ai, meu Deus, que delícia. Boa noite. Vai participar do nosso curso também. E é isso, eu acho que esse curso é realmente um repensar, né, do que é o design de interiores e o que é a nossa atuação como designer de interiores, né? Num mundo complexo, né? Nós abandonamos um mundo que era um mundo mecânico, o mundo do racionalismo, e entramos no mundo complexo, e eu acho que esse momento que a gente está vivendo agora é um momento que a gente olhou para esse mundo complexo. Acho que a gente foi meio que entrando nesse olho desse furacão sem saber com o que a gente estava lidando. E nesse momento, onde a gente deu um passinho para trás, a gente começou a entender que o mundo mudou. E nós, como profissionais, precisamos mudar a nossa forma de fazer design de interiores, né? Porque os nossos clientes também mudaram e estão deixando a gente com o cabelo bem em pé. Essa semana eu falei, gente, eu virei o rap do design de interiores. Porque eu vou de um lado para o outro, que nem uma barata tonta, levando e buscando coisas, né, em lugares para levar em obras. E é uma loucura isso, a gente pensar, porque a gente não tem o tempo de esperar ficar pronto, a gente não tem o tempo da espera, né, do frete, entregar na obra, então a gente fica meio enlouquecido. Eu acho que isso é um ponto bastante interessante, além, né, desse conhecimento de informação, essa divulgação e disseminação de informação que os nossos clientes já vêm meio que cabeça feita, né? Então, como é que nós nos libertamos do nosso ego para a gente acolher, né, essas pessoas que estão precisando aí da nossa curadoria, né, do nosso olhar e do nosso profissionalismo. Puxa, falei pra caramba. Chega, Su. É algo que a gente não gosta. Não, imagina. De falar. Então, antes da gente apresentar o curso, eu vou agradecer então a ABD por nos convidar, né, por reconhecer nosso trabalho e agradecer os patrocinadores Black, Coral e Roca, os regionais Varejão das Tintas e Temp Luz. E antes de entrarmos, a gente vai assistir 2 vídeos, um sobre a Roca e o outro institucional, que vai mostrar a nossa queridíssima Maria do Carmo Brandini, ok? Então,
logo que terminar, a gente volta a falar do curso. Nós, em cada fase da vida, nós podemos nos identificar com a nossa casa de maneiras diferentes. Aquilo que a gente amava, aquilo que era importante, aquilo onde a gente cabia, de repente não existe mais. Você não caber numa casa é muito incrível. Não significa que você é do tamanho da casa, significa que aquilo que você tem dentro da sua alma não cabe mais ali. E foi assim que eu comecei o meu trabalho, a prestar atenção nas pessoas que não cabiam mais dentro das suas casas, que me chamavam para descobrir um novo, para fazer um novo ambiente para elas, porque elas já tinham mudado de fase de vida. Intuitivamente eu estava percebendo que eu lidava, não era com móvel, cadeira, mesa, coisa assim. Eu lido com emoções. Eu lido com sonhos das pessoas, eu lido com desejos, eu lido com conquistas. Em torno da minha própria profissão de designer, eu achei novos caminhos para me comunicar com as pessoas, para levar para essas pessoas essa forma de pensamento, né? Essa forma de enxergar o espaço. As futuras gerações que virão aí, né, abrirão caminhos incríveis através da tecnologia. Muita coisa aconteceu nesses últimos 40 anos, desde que nós fundamos a PD. Mas eu acho o mais importante que fique bem claro para todo mundo que se dedicar a essa nossa profissão, que o mais importante é o ser humano que está ali. Tá? Não há tecnologia, não há tendência, nada que substitua este ser humano. Então, o cuidado, o carinho, o amor que a gente tem que ter. Quando pisa dentro de uma casa que não é a sua, isso tem que prevalecer sempre. E antes de tudo, o respeito para com estas pessoas. Nós nos juntamos aqui para trazer a vocês as nossas memórias, ao caminho que nós traçamos para chegar aqui. São pessoas diferentes que têm histórias de 20, 30, 40, 50 anos de trabalho. Mas a gente quer, espera que pelo menos uma dessas histórias possa tocar você. O nosso futuro começou lá atrás, quando olhamos para onde estaríamos hoje se investíssemos nas pessoas, se buscássemos soluções inteligentes para os desafios que se desenhavam, se fôssemos inovadores. Em um ano tão desafiador como este, nós crescemos, nós colhemos frutos e semeamos para as colheitas que virão. A Roca Brasil Cerâmica, primeira a fabricar lâminas e laspas superformatos no Brasil, se reinventa todos os dias, porque a vida é assim. Ela surpreende, muda de direção e exige práticas responsáveis, exige conhecimento e visão estratégica, mas acima de tudo, exige um compromisso com a verdade. Se hoje estamos avançando, inclusive acima das projeções de mercado, é porque investimos tempo para cuidar das pessoas, para aprender, para desenvolver tecnologias, tempo para olhar para frente. O futuro que queremos tem menos desperdício, é mais versátil e leve. Queremos contribuir para a construção de ambientes que possam ser refúgio, que contem a nossa história, que nos abracem. Nosso trabalho só faz sentido se for sentido. Lá na frente,
caberá tudo o que vivenciamos até aqui e tudo o que desejamos de essencial para o mundo. Um mundo novo e possível. Somos a Roca Brasil Cerâmica, essencialmente novos. Muito bem, mas a Maria do Carmo Brandini é linda por inteiro e ela já, desde o começo da carreira, sempre focou o trabalho no design sensível, né? Que é algo que a gente precisa mais do que nunca. Então, eu acho que essa vai ser a narrativa que a gente vai trazer nesse curso. Então, eu e a Ila somos as curadoras, nós pensamos num pacote que a gente conseguisse falar de vários aspectos que envolvem o indivíduo, né? E a casa é um motivo para o nosso encontro, né? É lá que tudo acontece. Então, eu vou começar a apresentar aqui a estrutura do curso e vou manter o chat aqui visualizado, e aí, então, quem quiser fazer alguma pergunta, eu vou conseguindo controlar, tá? A gente já vem pensando nisso há algum tempo e também nos preparando, já que o percurso apontou essas possibilidades de desenvolver cursos onde, além do aspecto sensível, envolveria também metodologias, né? Não existe uma metodologia para fazer design de interiores, né? Existe esse relacionamento, é descobrir o que é que tem entre as pessoas, é estudar o comportamento, as necessidades e mais do que a função, né? Então, já tem um tempo que a gente não conjuga mais somente o funcionar, mas o emocionar também, né? Então, por isso que depois desse período tão longo que a gente está recluso, né, temos que colocar uma reflexão que funcione a nosso favor e que sensibilize mais o nosso processo para que a gente cuide desse indivíduo que já está sendo transformado, né? É a nossa característica ser mutante. Então, por isso, repensar novos valores, repensando, né, novos valores para o design de interiores, né? E o que acionou isso foi, depois da gente vagar por vários autores, e a gente encontrou aí o Hundertwasser, que é um arquiteto austríaco e que foi um ativista ambiental, né? Naquela época, nos anos 90, ele era considerado um ecologista, né? Ele viveu a ecologia, né? Ele vivia dentro de um barco, viajando pelo mundo, fazendo interferências ambientais, e a sua arquitetura e seus interiores são considerados hoje sustentáveis, verdes, né? Então, ele fez um diagrama explicando que as peles se atritam, né? É impossível você descolar uma pele da outra. Então, o corpo sente, a nossa pele, ela é apenas uma fronteira com o mundo, e ela é muito tênue, né? Então, ela é a única coisa que separa o nosso mundo interior com o mundo exterior, e como os dois estão completamente afetados um pelo outro, né? Então, tudo que nos cerca faz esse atrito, são as várias peles, a pele do corpo, a pele que as pessoas nos conhecem socialmente, que é a roupa, a segunda pele, a casa, que é a terceira pele, o lugar onde a gente está e que constrói a nossa identidade, né? Natureza, e o planeta todo e o meio ambiente. Então, nada está desconectado. E, infelizmente, nós mergulhamos no exercício da individualidade e esquecemos que nós somos um todo, né? Então, isso acho que é interessante a gente lembrar, né? E a gente ficou muito ancorado nesse conceito do Hundertwasser, né? Essa ideia, porque eu acho que isso é tão atual, é tão contemporâneo, a gente pensar com esse olhar, né, holístico, esse olhar redondo, né? Que cada interferência e cada manifestação e cada ação que nós fazemos, né? A escolha da roupa que eu vou colocar,
o objeto que vai dentro da minha casa, tudo ele tem um propósito e tudo ele serve para nos comunicar como ser humano, né? Então, desde quem eu sou, então a importância de saber quem eu sou, a importância de olhar para si, né? Até como profissional mesmo, primeiro eu preciso me reconhecer para eu conseguir entender o outro, né? Para acolher o outro e não um ego ambulante, né? Que quer fazer tudo à sua maneira, a sua forma. Eu acho que isso é uma quebra importante nesse momento de nós profissionais, de entendermos qual é realmente o nosso papel, né? Dentro do design de interiores, dentro das profissões, né? E minimizar, né? Então, só quando eu me conheço exatamente, eu consigo olhar para o outro e aceitar o outro, e acolher o outro, os desejos do outro, a história do outro, as memórias do outro, né? Então, eu acho que esse pensamento geral, global, ele faz muito sentido nesse mundo complexo, né, de comunicação que a gente está vivendo. Esse mundo que é uma junção, é uma teia de informações, né? Informações que não vêm mais da fábrica, que não vêm mais do homem como razão, né? Do pensamento racional, mas que vem do homem que é sensível, do homem que é cultura, do homem que é memória, do homem que é a sua história, né? Então, quando a gente vai falar de tendências ou macro tendências, a gente não vai falar de moda, a gente vai falar do que é ser, né? O que é ser sujeito aqui onde estamos vivendo, nesse olho do furacão, né? E eu acho importante a gente pensar, e uma das coisas que mais me chocou ouvir há pouco tempo foi: o mundo é desenhado. O design tomou conta de tudo com a indústria. Tudo é design, né? Até a experiência mais bucólica que eu queira comprar para ter, como andar de camelo no deserto do Saara, eu preciso do design do carro, do design da minha roupa, do design do meu sapato, né? Então, eu tenho todo esse percurso que está ancorando a minha experiência naturalista. Então, olha a importância que é ser designer, né? Olha a importância que é desenhar. Então, somos hoje humanos designed, né? Humanos desenhados. Tudo em nós é desenhado. Então, é muito sério, né? Acho que essa questão é muito importante. E acho que uma das nossas fortes propostas é justamente percorrer uma situação em que o profissional repense, começando como pessoa, por causa desse grande eco. Então, a nossa proposta parte do princípio do autoconhecimento, como eu atuo, como eu lido com as pessoas, se eu gosto realmente, qual das etapas eu gosto, qual aquela que eu não me afino tanto. Então, é muito importante, primeiro, o autoconhecimento. Eu sou o meu laboratório para poder lidar com o próximo. Senão, eu vou fazer tudo do meu jeito. E essa não é a relação. Muito bem. Então, a nossa proposta é rever tudo, né? Se a casa é morada de nossa biografia, então é preciso remodelar, reimaginar, repropor, reconectar, reconstruir, reinventar, repensar, rever, refazer. Nós criamos um universo tão vasto para suprir qualquer problema nosso, que a gente esqueceu de uma questão muito importante, que nós fazemos parte da bio, né? Então, eu acho que esse momento que nós estamos passando também é um alerta e também um clareamento de como a natureza é importante e que nós fazemos parte dela. E que talvez sejamos aí o próximo animal da cadeia a entrar em extinção, né? Essa é a grande discussão em alguns aspectos. Então, os valores que devem desenhar o nosso lar. O primeiro módulo, a gente desenhou, então, com 4 módulos. Cada módulo está dividido em 3 encontros e cada encontro de 3 horas. A gente vai dar um intervalo aí de uns 15 minutos, né, cada encontro. Então, o primeiro bloco é design de interiores e o contemporâneo. E nos interessa, então, discutir contexto,
macro tendências e modos de vida. Então, a gente começa com a primeira palestra, eu e a Ila, dia 20 de maio, vai durar 3 horas, onde a gente vai falar sobre o processo metodológico da macro tendência, onde desenha possibilidades de desenvolvimento de metodologias, uma super ginástica de repertório, de sensibilidade, de colecionar dados históricos, onde você aprende a ver o passado e percebe que a situação é cíclica e como que a gente enfrenta o futuro. Para nós, toda vez que estamos diante de algo novo, a primeira coisa que a gente faz é se resguardar do passado, como forma de, então, angariar elementos que possam te preparar para o futuro. Então, a gente vai discutir exatamente sobre isso. Então, um mapeamento dos novos comportamentos a partir da macro tendência. E a gente leva quase 6 meses para fazer um levantamento e acompanhando grandes modificações dentro de um contexto local e global. E é importante falar que também alguns grandes birôs, eles plantam tendências. Então, eles acabam movendo um campo extremamente artificial, que nem sempre está conectado com a realidade. E para alguns de nós, em alguns setores, a gente começou a caminhar descolado do contexto. Então, isso acho que é importante a gente lembrar, né, aqui que a tendência, ela nasce muito atrelada à moda, né? Ela nasce de um magazine de moda, de uma revista de moda. E aí essa palavra se replicou para tudo, né? Então, tudo é tendência, tudo. E a nossa ideia de trabalhar a tendência, é claro, olhando sim para esse comportamento, na verdade é assim, a gente olhar para o contemporâneo é estar dentro dessa massa, né, dessa massa de coisas acontecendo, esse furacão de informações que nos envolve e dar um passinho para fora desse furacão para conseguir enxergar de fora, com criatividade e repertório, né, o que está aí dentro, o que está acontecendo, para que a gente não se deixe, na verdade, ser sugado por esse furacão. E eu acho que o design de interiores, ele caminhou muito para essa ideia do que está usando, né? do que tá na moda, de que textura de tecido é agora é o linho, não, agora é o veludo. Não, tudo isso pode acontecer ao mesmo tempo, né? Depende do sujeito para quem você projeta, depende da cultura do sujeito para quem você projeta. Então, eu acho que é um exercício, quando a Su fala de metodologia, eu acho que esse exercício compositivo e criativo, pensando a criatividade como algo de quem olha de fora, né? E não de quem vai cumprindo regras e métodos estabelecidos por uma forma de pensar, uma linguagem, no caso, o design de interiores que a gente está falando aqui. Então, nos interessa observar os fenômenos, o que é que está envolvido em todo esse processo criativo, que eu tenho que atualizar o meu indivíduo? Sim, ele tem que se reconhecer no tempo em que ele vive, mas sou eu que também terei que perceber se eu sou presa e torno o meu cliente presa de modismos, né? A casa dele vai durar quanto tempo? Tendência, a palavra vem de tendere, que é deslocamento no espaço, quer dizer, movimento, que indica um processo natural nosso de transformação, de mutação. O que foi feito é pegar um processo natural e transformá-lo em ciclos artificiais. E ele, então, tornou-se um elemento importante para marketing e vários outros setores. E por que nós, muitas vezes, seguimos tendência? Porque foi um exercício tirado do nosso próprio processo de evolução. Então, existe uma legitimidade, sim, mas existe também uma plantação de elementos artificiais para gerar um mote constante. Então, nos interessa um olhar multidisciplinar, aí, sociocultural, antropológico, comportamental, estético, né? E a gente aplica isso com os alunos. Então, a gente vai falar também como é que essa estrutura da gente discutir, como que alguém que nunca mexeu com tendência, como é que ele vai
organizar na cabeça dele de observar, né? Então, eu coloco os meus alunos 15 dias, um mês, observando tudo que está acontecendo no mundo, vão se dividir em equipes, perceber, analisar e discutir. Então, como é que eu observo? Eu construo uma ideia a partir daquilo que eu recolho. E no nosso caso, que já tem uma maturidade de atuação na profissão, a gente pode ir direto na fonte, né? Olhar pelos nossos próprios olhos, colher dados para poder, então, criar laboratórios próprios que atenda especificamente às necessidades do nosso cliente, né? Aí tem a disciplina Rethink, Design Emocional, né? A gente tem sempre um nome que encabeça, mas sempre teremos 2 pessoas, pelo menos, em cada aula, né? Até para a gente conseguir fazer um bate-bola, né? E aqui eu quero falar sobre neurociência, quero falar sobre algumas abordagens que nós vamos trazer aí de motivadoras, quais são os exercícios, quem é que está fazendo o laboratório de usar design de interiores como experiência, e o envolvimento aí, um diálogo de ruptura de fronteiras entre interiores, arte e cenografia, e como a gente aprende com isso, e como arte e cenografia também bebe na fonte dos interiores. Então, a grande discussão que a gente vem tendo é sobre artification, é quando, então, as fronteiras dissolvem e cada um empresta de uma área, né? E, geralmente, isso acontece para agregar valor, né? Mas o nosso mote aqui é como se dá essas mudanças de hábitos e como a gente se relaciona e aprende com outros setores que tangenciam nossa área, né? Aí, dia 10 de junho, tem Lifestyle, que vai ser a Ila. Eu mesmo. Eu acho que nessa aula, nesse papo, né, que a gente está propondo, é realmente a pensar essa construção de onde a gente mora, né? O lifestyle, o modo de vida, também é uma palavra que foi absorvida pelo marketing, pelo consumo, né? Pelo mercado consumidor, pelo mercado de consumo. E ela tem mostrado também enquadramentos muito precisos de alguns lifestyles que são tendência. A ideia daqui é a gente entender que lifestyle surge no começo da Revolução Industrial como uma forma do sujeito, do indivíduo, se diferenciar na multidão, né? As pessoas vão para a cidade, na cidade elas invadem as ruas e as pessoas acabam perdendo as suas caras, as suas memórias, que estão lá no campo ou nas cidades pequenas de onde elas vieram. Então, é um momento em que o indivíduo, né, ele começa a criar um sistema de subjetivação. Quem sou eu? Como eu me visto? Como eu me represento? Né? Quais são as minhas escolhas para comunicar quem eu sou e para eu escolher com quem eu vou me relacionar? Né? Então, a partir desse momento, começam a ser desenhados os grupos, né? As tribos, aonde as pessoas começam a se encaixar. Então, a ideia aqui é entender que o lifestyle, ele pode ser N, né? Lifestyle, N possibilidades de modos de viver, e que eles dependem, sim, do lugar onde eu estou, né? Do ambiente onde eu estou, do sol que incide sobre esse lugar, né? E que cor eu vou escolher de acordo com o sol que incide nesse lugar, que as coisas não são gratuitas, as coisas têm um porquê por detrás dos modismos, das tendências, né? E isso explica muito. Quando eu me coloco no meio ambiente, quando eu me ancoro no lugar onde eu estou, né, eu consigo ter uma visão melhor de quem eu sou e como que eu vou me representar e como que eu quero me comunicar para que as outras pessoas consigam me enxerguem, né? Como as pessoas consigam, como eu consigo me representar para as pessoas. Muito bem. Nós vamos acelerar um pouquinho mais, né? No segundo bloco. A gente vai ficar até amanhã aqui falando.
Design de interiores e o sensível. Aqui a gente vai entrar no processo de subjetivação, fenomenologia, Genius Lock, Savory e organoléptico. Então, a Cristina Ecker, que está aqui conosco, vai falar sobre a alma do lugar, Genius Lock, e eu estarei com ela para discutir essa questão, que é a alma do lugar, né? Isso aparece lá na Roma Antiga, século I, já com Vitrúvio, então é algo que sempre esteve, e que os romanos faziam questão de observar nas suas casas, onde era o lugar sagrado e de onde emanava a energia dentro da casa, né? Então, eu estarei junto com a Cris, ok? Depois, composição de espaços, a gente vai discutir sobre Gestalt nos interiores, né? Filosofia aplicada e fenomenologia da percepção, que é algo que a gente vem explorando bastante, né? Que é o retorno do sensível ao lugar dele. Nós damos vida a coisas inanimadas, e a fenomenologia é fazer com que a gente entenda que temos que devolver a sensibilidade no seu lugar de origem, que é o ser humano, né? A nossa capacidade de criar e sensibilizar o outro. A gente entra em ambientes e fala, nossa, morri, não posso viver sem esse ambiente. Mas, na verdade, quem criou aquilo foi um outro indivíduo que conhece a natureza humana. Então, a gente vai discutir sobre isso. Essa é a nossa proposta. Corpo, espaço, experiência. Dia 1 de julho, cor nos interiores. A gente achou extremamente importante um capítulo à parte e com uma pessoa que é maravilhosa, que é Josivan Benegatti. Para mim, hoje é uma das pessoas que mais entendem sobre cor, questão química, física, fisiológica. A gente já teve conversas bem interessantes e ele é um arraso, vocês vão se apaixonar. Realmente é um cara que vive a cor, né? Fala com muita intimidade e vai ser uma grande contribuição para nós. Então, vai falar sobre percepção cromática, ela como um elemento que pode gerar inúmeros sentidos, efeitos, posso encurtar, aumentar, posso criar emoções, posso identificar uma cultura, identificar uma personalidade, né? Então, Josivan é um arraso. Aí no mês de julho, começa o terceiro bloco, Design de Interiores e Comunicação, onde a gente focou em cultura, identidade e representações. Então, a gente inicia com uma pessoa que eu conheço há muito tempo, é um antropólogo extremamente interessante e sempre esteve atrelado em design. Então, o Ronaldo é meu parceiro dentro dos cursos de design e é um dos poucos antropólogos que se dedica, então, a falar sobre antropologia e interiores, design de produto. Ele é um doutor bem dedicado a essa discussão, ok? E vai falar sobre antropologia e design. Vai ser um acréscimo importante. Depois eu entro para falar sobre interiores brasileiros, em identidade e interiores. A gente vai falar um pouquinho sobre a constituição da Casa Brasileira e as várias influências culturais que nós tivemos, né? A judia, a islâmica, a francesa, a inglesa, a afro-islâmica, né? Que passa às vezes tão batido, e as heranças indígenas. Então vai ser um papo bem interessante sobre... Só queria complementar nesse módulo, né? Porque a importância da gente desmistificar, né, aquele desenho de casa brasileira que a gente tem, né, que não é nada brasileiro, na verdade, mas o que veio de herança e quais são as possibilidades que essa herança pode nos trazer para ajudar-nos a compor ambientes mais ancorados, né, ambientes mais sensíveis, ambientes que estão contribuindo para uma cultura que estão intimamente ligados com quem habita aquele espaço, com a história daquela pessoa, com as memórias afetivas que aquela pessoa, aquele cliente pode ter, né? Então, sempre cuidando dessa ideia desse design sensível também aí como um novo jargão aí, né, do design, mas o porquê do design sensível? É porque o homem, ele necessita do afeto, né? E precisa resgatar
sempre a sua memória, né? Ao sentir um cheiro, ao entrar num ambiente que tem uma determinada cor. Então, tudo isso produz nesse ser humano vida, né? Retorno ao seu passado. Então, acho que é interessante para a gente buscar novas maneiras de representar a casa brasileira, né? E aí, falar sobre novas representações e linguagens, né? O Paulo Sérgio Teixeira, que também desenvolve um trabalho pessoal de arte, que vai ser, então, nosso grande parceiro, já caminha com a gente há longo tempo, entende aí de... Nossa, SketchUp é fichinha para ele, né? Já chegou no Lumion, na realidade virtual, e vamos falar também sobre o pós-digital, né? Que nos interessa, e o figital, como é que vai ser, como é que é essa experiência aí, que é digital, mas com a sensação de toque, né? Então, o Paulo vai poder dar essa experiência e essas orientações, vai mostrar como é que isso acontece, né? Quer dizer, aquilo que a gente já conhece, AutoCAD, agora vai entrar a plataforma BIM, mas o que nos interessa é como vai se dar essas linguagens de apresentação com o cliente e essas experiências, né? E o quarto módulo, que vai acontecer em agosto, design de interiores e meio ambiente, pensamentos, conceitos e sistemas, né? A gente começa com o nosso querido Daniel Prazeres, né, que vai dar biomimetismo e biofilia. Ele vai dizer lá que isso não é nada novo, a gente que está bem mais sensível e olhando para isso e necessitando disso, né? Para mim, não tenho dúvida que é uma nova onda romântica, né? Quando estamos perdendo o entorno, nos voltamos para o elo perdido, que é a natureza, né? Então, ele vai falar como isso se deu e como isso se dá, usando aí uma série de escapismos e terapias no habitat, né? E depois, salutogênese e antroposofia em interiores, né? A Silvia é uma parceira muito querida que eu encontrei depois de uma experiência aí com a Unifesp. Eu dou um curso uma vez por ano na Unifesp, no curso de cuidados integrativos. Foi aí que, com essa experiência, eu comecei a trazer fortemente a área de saúde. Então, a Silvia também está envolvida em fenomenologia, em Gestalt, e ela estará falando especificamente sobre salutogênese e antroposofia. A gente discute, além da casa com síndrome, né, com várias doenças, como é o processo de não chegar para ser tratada, mas sim já pensar na casa que ela se desenvolva saudavelmente, né? Então, ela vai discutir isso conosco e de uma maneira holística, né? Juntando aí sentimento, imaginação, espírito e experiência. E a Silvia tem uma fala bem interessante da questão de resgate de quem nós somos, que às vezes a gente esquece. A maneira como nós tratamos nossos interiores, como nós organizamos nossa vida, nossa profissão, o processo criativo, a gente nunca para pensar que isso vem, de alguma maneira, já se desenvolvendo na nossa experiência com o mundo, né? Então, é uma abordagem bem interessante para também reavivar quem nós somos, de onde nós viemos e as nossas paixões, né? Então, vai ser bem interessante. A Silvia foi uma parceria bem importante para a gente nesse curso, né? E aí a gente chega, acho que o último, né? Espaços sinestésicos. Nós vamos falar aí sobre todos os sentidos, como eles estão afetados e trazer uma discussão bem interessante. Ora, se são tão importantes os aspectos perceptivos, por que eles não estão presentes de alguma maneira dentro das nossas casas? A gente cria as casas para que tenha aí uma sensibilidade do olfato, do paladar, né? A visão e o tato, em geral, são, no mundo contemporâneo, são muito privilegiados, né? E a nossa discussão na questão do sensível é nos voltarmos para interiores
que acolham, protejam, ofereçam as experiências de forma sinestésica. Né? Ila, quer falar mais alguma coisa? Assim, rapidamente, acho que você falou, né, bastante. Eu tô fazendo um mestrado, agora desenvolvendo um mestrado, e estou trabalhando com esses espaços sinestésicos no projeto comercial, né, principalmente das lojas, conceito e das flagship stores. Então, eu estou aprofundando essa ideia de como, na verdade, como é que eu represento esse design sensível, né? Quais são as maneiras de compor, e aí buscando, como a Su já falou lá atrás, na cenografia, buscando na instalação, buscando na arte, né? Elementos que nos ajudem a quebrar um pouco esses paradigmas, né? De métodos e metodologias de desenvolver um projeto, né? Hoje eu estava até lendo um post que eles estavam falando que depois que a gente, né, passar desse furacão, as pessoas vão querer ir para as lojas para se encontrar. Vai ser um ponto de encontro. Então, essas lojas elas vão ter que estar amparadas para receber e acolher essa casa, né? E eu acho que tem uma tendência muito forte de algumas marcas já trazer o doméstico para dentro, né, das lojas. Essa ideia, o Ralph Lauren faz isso, né, Su, como a gente viu na história dos interiores, trazer esse conceito de comodidade, de conforto, de estar em casa. Então, eu estou numa loja e sai uma fornada de pão de queijo, né, vão resgatando algumas memórias afetivas que a gente tem. E eu acho que isso é uma pergunta que a gente tem, né, se feito. Como é que a gente, então, que a gente precisa fazer isso, a gente precisa, mas de que forma? O que é experiência? Né? Todo mundo é uma outra história. O que é experiência? Porque tem que ter uma experiência, mas o que é experiência? Experiência é você tomar uma xícara de café todo dia no mesmo lugar, num bar da esquina que prepara aquele café do jeito que você quer. É uma experiência. Então, as experiências, elas não precisam ser necessariamente mirabolantes, estonteantes, elas só precisam ser delicadas e cuidadas para absorver, né, aquela pessoa que você quer, aquele público que você quer trazer para criar uma conexão com o indivíduo, né, e com a sua marca, no caso das lojas, né, que eu estou pesquisando, mas que isso dentro da casa é lógico, né? Eu tenho certeza que meus amigos que sempre vêm fazer reunião aqui estão sentindo falta dos bolinhos de maçã com canela, que todo encontro tem. Não acerto fazer, não acerto. Então, né, como é que você traz esse lugar de ser você dentro da sua casa e como você compartilha isso com as pessoas que você acolhe para entrar, abre a porta da sua casa, do seu recanto, né? Do seu templo, né? Então, eu acho importante a gente estar bem atento nisso, porque são detalhes que a gente pode levar para outros campos do design, né? Como o design comercial, como a hotelaria, como o design de lojas, enfim. Como é que eu vou buscar ela na casa? Então, a casa, ela é a nossa terceira pele, né? E ela é o nosso templo. É lá que a gente vai aprender muita coisa para a gente levar para fora. Muito bem. Acho que é isso, Su. Então, o nosso objetivo é colocar o indivíduo no centro de tudo. E a sensibilização de tudo que o cerca, reconhecendo ele. E, portanto, o nosso processo dentro de interiores é, antes de mais nada, reconhecer o indivíduo. É ele que é o centro do nosso laboratório, do nosso processo sensível, né? E todas as esferas complexas que estão ao redor dele. Né? Agora, quem quiser fazer perguntas, as aulas são online. Elas não são gravadas, porque elas são ao vivo, né? Não são disponibilizadas, ok? Vocês querem fazer alguma pergunta? O chat aqui está funcionando. Então, são 4 blocos, né? Cada bloco
é composto, então, por 3 encontros de 3 horas. Eles são vendidos separadamente. A Flaviana falou sobre o dia. Um iniciante em design consegue acompanhar o curso? Com certeza. Consegue. Os horários da aula é das 7 às 10, das 19 às 22. Terá certificado? Alguém da BD talvez possa responder. Né? Material de apoio? Sim. Os nossos cursos têm material de apoio que é enviado para o e-mail de vocês um dia antes. Tá? Para vocês já irem se aclimatando aí, né, nos tópicos que vão ser discutidos. E é interessante isso, que acho que a gente pode também, a cada aula, enviar algumas referências bibliográficas para quem, né, quiser se aprofundar. Então, eu acho que cada professor, cada palestrante, ele vai trazer também essas referências para ajudá-los, né? Quem se interessar mais por um assunto do que o outro, já começa aí a ter uma conexão maior, né? Os PowerPoints que a gente está montando, ele, em geral, vai trazer a capa dos livros. Sim. Nos templates, né? Então, porque às vezes a gente traz a lista, a gente já entregou lista e a pessoa fica perguntando, e não tem mais livro? Olha lá na lista. Então, eu resolvi trazer as capas no PowerPoint, que aí você vê a cara do livro. Ah, já lembrei do livro. Né? A gente apresenta, né, o livro em termos... Exatamente. Em termos formais. Deixa eu ver. Hoje só falarão sobre o curso? Sim, Cris. Pode sugerir um livro desde já? Sim. Um livro Em Casa, do Bill Bryson. Se vocês entrarem lá no meu... Eu não lembro se tem 2 L's. No meu Instagram, e que vai entrar na casa P.O. Box também, vai ter as capas dos livros e um breve histórico, tá? É só acompanhar lá a casa P.O. Box. A pergunta, mas será um encontro ao mês? Sim, tem as datas. As datas estão disponíveis lá no site da ABD, Dione. São feitas separadamente por módulos, né? Como a ABD está confirmando aqui. Vale a pena associar? Laura, não faz essa pergunta. Eu sou apaixonada pela BD, sou vice-diretora do acadêmico. É claro que sim, porque a BD entende como associação que ela é o lugar para trazer essa discussão que a gente está trazendo. Né? Isso que é legal. Né? Esse é um papel que a BD adotou para si, trazer inovações para a profissão. Tá? Então, a questão aí dos descontos já está sendo respondido. Terão atividades práticas? A gente está sugerindo aos professores que sugiram exercícios para que vocês façam. Como são cursos livres, não necessariamente você tem que corresponder, devolver o exercício, né? Mas a gente vai sugerir que você faça até para seu próprio desenvolvimento, um avanço, uma sensibilização, uma experiência nova, tá? Todos nós vamos sugerir algumas atividades para vocês fazerem. Acho que é importante isso, porque nós somos designers, né? A gente fala, a gente desenha, a gente representa, a gente tem que comunicar através da linguagem do desenho, da colagem, enfim, do que a gente for propor. Então, acho que fazer atividades realmente a gente não vai cobrar, mas é importante para se desenvolver. Quem sabe a gente consiga fazer depois uma revista com as atividades propostas, não sei, quem sabe a BD nos ajude aí né, Su, ao nosso Sim. sonho do livro perdido. Sim, a gente já está escrevendo um livro e vamos ver. Na verdade, 2, né, Ila? História dos interiores e o outro sobre a macro tendência, que é o nosso grande exercício. Laura! Desculpa, Laura. A Laura está afirmando a importância de se associar. É isso mesmo, Laura. Tem toda a razão. Repete o nome do livro, por favor. Em Casa, Bill Bryson. Eu estou colocando aqui no chat. É o nome do livro. Né, esse livro, bem atual. Em Casa é
estamos todos passando neste momento. O nome do livro é Em Casa, e é muito legal, bem interessante. Se me associar não é cobrado individualmente, Renato, acho que a BD pode te responder. Ok. O que mais? Mais alguma pergunta? Gente, eu quero agradecer imensamente a presença de vocês. É sempre uma alegria estar aqui, encontrar tanta gente que tem o design de interiores como paixão, né? Sueli, Diga. teve uma pergunta da Malu que eu mandei para você no privado. Ela perguntou assim: quem não fez o curso de História dos Interiores, ela conseguirá acompanhar os próximos cursos? Claro que sim, Malu, com certeza. São coisas diferentes. Lá era construção de repertório, né? E algumas coisas de lá com certeza estará presente aqui. Fica tranquilo. Consegue acompanhar tranquilamente, tá? Eles são descolados. Vai ter outro curso de História dos Interiores? Vai. Eu preciso escapar desse. Talvez no próximo semestre, se abrir uma vaga durante a semana, aí a gente consegue oferecer, talvez terça-noite. Vamos ver e conversar com a BD, tá bom? As disponibilidades. Mais alguma pergunta? Podemos encerrar? Então, quero agradecer a BD, a presença de todos, e a gente vai se encontrar nos cursos, ok? A Carmen está perguntando. Carmen, o nome do autor é Bill Bryson. Eu coloquei ali. Bill Bryson. Gente, muito obrigado por todos estarem aqui com a gente. A gente quer mais do que um curso, a gente quer propor, na verdade, um pensamento, né? Um repensar. E aí, acho que todo mundo que está envolvido na atividade do design de interiores está convocado para isso, né? Porque nós vamos fazer, eu acho que, uma nova forma de fazer. E é isso que a gente está propondo aqui. Muito mais do que vir trazer, né? Claro, informações, sim, mas a gente também quer conversar, a gente quer discutir e questionar. Eu acho que é levantar questões, né? Acho que a primeira coisa que nós precisamos fazer é criar a arte de perguntar, né? Que eu acho que fazer pergunta é uma coisa muito difícil, né? Então, eu acho que essa é a nossa maior proposição, conversar e repropor junto com vocês. A gente está esperando vocês nos cursos, e eu acho que vai ser muito legal, porque a gente sempre se diverte muito quando a gente fala sobre esses assuntos. Sim. E todos os profissionais aqui conosco, como a Vivian está falando aqui, ressignificar. Nós todos juntos temos a capacidade de ressignificar essa profissão. Então, não somos nós que estamos oferecendo que vamos construir, seremos todos juntos. Traremos alguma coisa e vocês nos complementam, ok? Porque o conhecimento é de duas vias, né? Então, obrigada, gente. Boa noite. Fiquem bem e nos encontramos no curso. Nós vamos nos divertir. Até lá. Gente, muito obrigada. Beijo, boa noite. Tchau.